Olá, iniciantes, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui. Hoje nós vamos falar de uma técnica muito importante e muito usada, uma das principais dentro da ourivesaria, que é serrar. Esse aqui é o arco de serra, usado pelo ourives. Esse arco aqui, ele tem aqui, na sua altura, 8 centímetros, que em milímetros, obviamente, vai dar 80 milímetros. Então, quando você pega e vê lá no site, por exemplo, um arco de serra de 150 milímetros, é essa altura aqui, ó. Então, aí ele vai ser aquele arco maior. Então, esse é o de 80, é essa distância aqui. Para um marceneiro que vai usar para serrar uma chapa maior, ele necessita um de 150, um de 200 milímetros. No nosso caso, é o de 80. Pode usar o de 150? Pode usar. Para quem vai serrar uma chapa bem maior, não tem problema nenhum. Esse aqui é um arco de serra nacional. Esse é o arco de serra com regulagem. Ele tem essa regulagem aqui em cima. Porém, a nossa serra aqui, de comprimento, ela tem 130 milímetros. É padrão. Seja qual numeração que você compre com relação aos dentes aqui, ela sempre vai ter esse tamanho. Como eu coloco a serra aqui no meu arco? Eu vou apoiar aqui no meu peito, vou prender aqui. Os dentes vão estar virados para baixo, então eu vou passar o dedo nele. Aqui ele não está cortando, aqui ele está. Então o dente está virado aqui para o meu lado, para o cabo aqui. Então eu coloco na parte de baixo aqui primeiro. Eu vou empurrar ela até quase o final aqui e apertar. Depois eu vou alinhar, abrir essa borboleta aqui, encaixar. Não precisa chegar até o final lá, tá? Mas é bom deixar a serra bem aprofundada aqui nessa trava. Aí eu vou empurrar um pouco aqui o meu peito para frente, pouca coisa, e apertar, porque isso vai tensionar a nossa serra aqui. Vejam que eu apertei somente com a mão. Eu lembro que lá na fornitura, na época que eu estava trabalhando lá, teve o caso de uma cliente que comprou. No primeiro dia ela conseguiu quebrar essa borboleta aqui. Por quê? Porque pega com alicate e aperta. Não precisa, tá? Se achar necessário, com cuidado, com calma. Isso não precisa apertar assim até quase espanar. É um pequeno aperto, apenas para travar. Se conseguir apertar com a mão, melhor. Aqui, ó, tá bem tensionada. E o corte está para baixo. Existe um outro arco que é muito legal também, que é o arco fixo. Ele não tem essa borboleta aqui, mas é bem legal. Isso aqui é meio que desnecessário, eu acho, porque é para regular, mas a partir do momento que você tem aqui a distância de 130 milímetros, não tem por que você ficar mexendo aqui nessa borboleta. O fixo ele já vem nessa medida, tá? Então é uma questão de gosto apenas. Tem um outro também, que vai estar a foto aí, tanto do fixo quanto desse outro, que tem uma terceira regulagem aqui, um ajuste fino aqui nessa ponta, que é esse que está aí na foto para vocês verem, tá? É questão de gosto apenas. Esse é a Niqua, a marca dele. Eu também tenho um outro aqui, que é o Golden Eye, tá? E esse também já tem aí mais de 20 anos comigo. Então, se você tiver cuidado, eles duram assim o resto da vida. Outro item importante está aqui, ó, é a estileira. A estileira tem essa aqui que é comprada. Essa ela vem com um grampo aqui e você prende onde quiser, na bancada. Pode prender desse lado ou desse lado. Hoje eu vou prender aqui desse lado para ficar melhor para filmar. Geralmente eu uso aqui do lado oposto. Se você quiser economizar o dinheiro da estileira aqui para comprar uma outra ferramenta, um alicate, você pode simplesmente pegar uma ripa de madeira, obviamente de madeira, e parafusar aqui na bancada. Se não quiser parafusar, pode usar um grampo desse aqui, ó, um sargento. Aproveitar rapidinho, agradecer o pessoal que colaborou aí no Pix, lá no blog. Essa grana aí já possibilitou de melhorar aqui o nosso equipamento de filmagem aqui. Comprei algumas baterias aqui
para a câmera. Então agora eu tenho aqui um jogo super legal de bateria. Obrigado mesmo, tá? Geralmente, no início, você vai usar a 2/0, a 3/0. Como funciona a medida das serras? Tá aí a tabela para vocês visualizarem. Na tabela tem a serra número 0, é uma serra grossa, e os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nessa tabela vamos considerar a serra 0 como a serra média. Porém, para a joia ela é um pouco grossa. Você usa ocasionalmente, mas ela é um pouco grossa. Mas na tabela, por questão apenas de visualizar as medidas aí, vamos considerá-la uma serra média. Então a serra 0 é média, a 1 é mais grossa do que a 0, a 2 é mais grossa do que a 1 e assim sucessivamente. No caso, a 8 é a mais grossa de todas. Essa é usada para machetaria, para madeira, enfim. Abaixo do 0, nós pulamos o 1/0. Vocês podem ver que não tem aí 1/0. Essa serra é difícil, eu mesmo nunca vi, porém existe. Existem algumas tabelas no exterior que consta lá 1/0, mas você não vai achar, tá? Então começa a partir da 2/0 aqui pra gente, aqui no Brasil. Acredito que até em outros países também deva ser assim. Eu realmente não sei explicar isso. A 2/0 é a mais usada, a 3/0 também. No caso, a 2/0 é mais fina do que a 0, a 3/0 é mais fina do que a 2/0, a 4/0 é mais fina do que a 3/0, e essas seriam assim as três principais que a gente usa. Para recorte mais detalhado, a gente usaria as mais fininhas, abaixo de 4/0. Seria 5/0, 6/0, 7/0 e 8/0. Sendo a 8/0 a mais fina de todas. É super fina, usada para cravação. Então se você ficou com dúvida com relação aos números e tal, lá no site tem tudo explicadinho, tem as tabelas, tudo certinho. Eu passei muitos anos usando a serra a seco. Tentei usar cera de abelha, não gostei muito. Vela, então nem pensar. Aí apareceu isso aqui, o lubrificante de serra. Esse aqui é do mestre Carlos Oliveira, Atelier Carlos Oliveira. E é excepcional. Hoje eu uso muito. Eu não consigo serrar sem mais. O que consiste aqui o ato de serrar? Primeira coisa, o arco tem que ficar em 90 graus. Então aqui, ó, a posição da chapa e da serra tem que ser 90 graus. Não pode ser assim, nem assim. O arco sempre em pé. No máximo, um pouquinho deitado para frente, não tem problema nenhum. Mas você não pode distorcer na hora de serrar. Então, o arco reto vai um pouco para cima e desce. Ela vai cortar na descida. Então aqui é o recuo para cima e o avanço é para baixo. É avanço ou ataque, tá? Então aqui, ó, deu início, não vai distorcer nem para cá nem para cá, reto, sempre retinho. Não que você não possa distorcer. Se você... Eu tô aqui, por exemplo, a posição de 90 graus. Se eu tiver que serrar uma chapa assim, de lado, por algum motivo, eu tenho que manter essa posição aqui até o final. Ou se for desse lado aqui, eu tenho que manter essa posição até o final. Eu não posso ali no meio do corte que eu estou fazendo, que eu estou serrando, eu simplesmente virar o arco. Isso vai quebrar a serra. Para você que é iniciante, se você tiver dificuldade de marcar, dar o início, pega uma lima e faz ali uma marcação só para a serra ficar calçada ali. Então seria isso aqui: avanço, recuo. Coloca um pouquinho de força só na hora do avanço, no recuo não precisa. Ataque e volta. Ataque e volte. Ataque e volte.
Aí com o tempo você vai acelerar um pouco. Não se preocupe em fazer reto no começo, que não é essa a questão agora. Você pode treinar também a mão livre, vamos dizer assim, sem nenhuma marcação. Não se preocupe com distância. Você pode treinar cortar, por exemplo, uma parte da chapa. Vejam que a chapa está apoiada aqui, aqui, e a ponta aqui está livre, porém apoiada aqui na madeira. Você pode mudar de posição também para dar mais fixação. Pronto. Outro lance importante para ficar até melhor para marcação. Na hora que você for iniciar para serrar, como eu disse, você serra em pé, um pouquinho inclinado aqui para frente, não tem problema. Na hora de fazer a marcação, você pode deitar bem assim o arco, ele vai facilitar, ó. Aí você volta à posição mais adequada para você. Tem gente que serra assim, tem gente que serra um pouquinho assim, é de cada um. Aqui vamos deitar. Voltamos à posição. Mais um. Vamos deitar aqui. Volta à posição. A hora que estiver chegando na junção aqui do outro corte, vai um pouquinho mais, com calma. Olha aí. Depois dos cortes retos, você pode treinar os cortes com curva. Esse é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Lembre-se, você vai levar o arco, virar o arco sempre fazendo um movimento para cima no caso do recuo e para baixo no caso do ataque. Você jamais para e vira a serra, vai quebrar. Ela tem que estar sempre trabalhando. Lentamente vai virando. Vai virando e serrando. Se por algum motivo a serra travar aqui, você tiver medo, você simplesmente pega, abre aqui a borboleta e com cuidado você puxa. Se tentar voltar, vai quebrar. A chapa que a gente está usando aqui, ó, é de 0,50, então é meio milímetro.
A minha serra eu coloco aqui nessa embalagem. Isso aqui é uma embalagem de um perfume que parece um charuto. Então eu comprei o perfume, dei para minha esposa só para poder pegar isso aqui. Então eu coloco ela aqui nos tubinhos. Isso aqui é antena de televisão. Eu cortei aqui o tubinho e botei aqui, ó, 4/0, só para ela se diferenciar da 3/0 que tá aqui. Um negócio importante a se fazer: como a gente corta, a gente faz uma quina sem quebrar a serra. Por exemplo, ó, notem aqui, ó, o início, ó. Eu deito ela um pouco. Ó, essa serra tá um pouquinho solta, então eu vou apertar um pouquinho mais. Aperto aqui com o peito, empurro um pouquinho. Aí já melhorou. Deito. E se eu quiser virar bruscamente para cá, aí você vai estacioná-la aqui, vai forçar essa parte da serra aqui para lá, assim, ó, levemente você vai forçar. Então você chegou aqui, serrando no mesmo lugar, sem forçar para frente, você vai virando o arco. Sem parar. Aqui é que a gente criou uma nova posição, então. Sem quebrar a serra. Quero virar do outro lado. Estaciono, vou virando o arco, olha só, devagar. Ok. Nova posição. Quero virar de novo. Vou virando o arco para o lado que eu quero posicionar meu próximo corte. Apoiei. É aqui. Vamos embora. Vou querer fazer uma curva, virando e serrando. Sem parar. Se parar, quebra. Ó, pegou na madeira embaixo. Vamos lá. Deu para entender? Esse aqui é um gabarito da SM Designer. Esse é usado para desenhar pedras. Então o designer que vai desenhar uma peça, ele tem que desenhar, por exemplo, um oval, uma gota. Então ele vai utilizar. No nosso caso aqui, eu vou usar, vou dar o exemplo de como eu recortaria uma navete dessa aqui. Tenho aqui a minha navete. Eu preciso dessa peça aqui para fazer uma joia, por exemplo. Se você não tiver um desse aqui, você pode pegar qualquer objeto pontiagudo, até mesmo uma fresa quebrada. Você aponta ela. Aqui eu marquei aqui com o meu marcador automático, punção automático. Mas se você não tiver, você pode fabricar com uma fresa. Você pode apontar uma fresa, por exemplo, como essa aqui. Tem muita gente, quando vai furar uma peça, utiliza aqui a estileira, ou mesmo essa aqui do centro da bancada. Mas eu desaconselho, porque você vai ficar furando isso aqui, e quando você estiver trabalhando com ouro, o pozinho do teu ouro vai ficar aqui dentro dos buraquinhos.
tá? Então eu não aconselho. Arrume uma madeirinha assim, ó, uma madeirinha à parte. Aí você coloca aqui. Pega aí um motor de chicote, arruma uma broca aí, pode ser uma 0,70, uma 0,80 e fura. A nossa cera também serve para isso. Pronto. Seguro a serra aqui. Aperto aqui com o peito. Pressiona um pouquinho mais. Como eu já expliquei, eu usei essa caneta grossa aqui para vocês poderem visualizar melhor. Normalmente eu faço apenas um risco fino para o acabamento ficar melhor. Então eu vou tomar como base a parte interior aqui da caneta, tá? Do risco da caneta. Como eu não estou ensinando nenhuma peça, então é apenas o ato de serrar. Olha só, recuo, avanço, recuo, avanço, levemente. Aqui eu posso simplesmente... Cheguei no limite aqui. Fazer aquele esquema já. Eu não vou avançar com a serra, eu só vou estacioná-la e fazendo um movimento de vai e vem e virando. Até ela pegar a posição do novo corte, ó. Caso você erre igual eu errei aqui agora, você retorna com ela aqui um pouco e vai fazendo isso. Vai caseando, forçando ela para lá. Isso é com o tempo, não é imediato. Cheguei aqui no limite. Para cima e para baixo, estacionado. Ó, aqui eu vou casear um pouquinho, forçando um pouquinho para lá. Terminou. Abra aqui e solta. Eu não sou um cara muito bom de serra, tá? Já aviso. Tem cara aí que faz mágica com a serra. Eu não sou lá essas coisas não, tem que confessar. Nesse caso aqui, o que normalmente eu faço, por exemplo, se eu quisesse deixar isso aqui um pouco mais perfeito, eu iria pegar aqui uma lima meia cana, por exemplo, e tirar o defeito. Essa aula aqui vai ser mais pra frente. Então eu faria isso aqui. Aqui nós temos a letra A, eu desenhei aqui rapidinho. Sempre que você for fazer alguma peça, por exemplo, aqui o A tem aqui o triângulo aqui no meio. Você serra isso aqui primeiro, tá? Eu aconselho a fazer isso. Você serra essa parte aqui primeiro, depois o exterior. Por quê? Porque se você serrar o exterior primeiro, depois vai ficar muito ruim de você apoiar aqui com o dedo nesse pedaço pequeno de metal para conseguir serrar aqui o centro. Eu espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.